Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. E hoje eu gostaria de falar sobre começos. É fácil começar? Nem sempre, né? Na grande maioria das vezes é difícil começar algo novo. A gente gera aquela ansiedade, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que esse é o caminho? Como nós precisamos, da ajuda de Deus em cada começo da nossa vida. Me faz lembrar daquela menina que ela queria chupar uma mexerica e ela não conseguia descascar a mexerica. Então ela disse para o pai dela: pai, começa o começo. Mas eu estava pensando, para nós, as nossas atividades vai muito além. Nós precisamos sim que Deus comece o começo, que Deus confirme essas novas atividades para nós, confirme a nossa caminhada, um novo ano que se inicia, uma nova faculdade, um novo contexto, como a gente precisa de Deus no nosso começo, mas não só no nosso começo, mas em cada pedacinho de casca que a gente vai tirando, como a gente precisa da capacitação dele, da orientação de Deus. Muitas vezes você está acostumado a uma certa atividade, estava indo tudo tão bem, você se acomodou àquela rotina, aquele aconchego, daquilo que você conhece, mas de repente as coisas mudam e você tem que recomeçar, fazer outras coisas, outras atividades. Então, mais do que nunca, a gente precisa, Senhor, me orienta a começar, confirma, Senhor, o que eu vou fazer, o que está sendo proposto, as portas que estão se abrindo, confirma, meu Deus, e me ajuda nessa caminhada a perseverar e também a chegar bem até o final. Me faz lembrar aquele texto que está em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz assim: lembrai-vos de vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Paulo, o autor, a gente não sabe se é Paulo quem escreveu, mas o livro de Hebreus, mas a pessoa que escreveu, ela está dizendo para mim e para você que nós precisamos estar sintonizados com Deus e com fé, como aqueles servos do Senhor que perseveraram o tempo todo. Mesmo diante de lutas, do amargor, de alguns caroços que aparecem, mas é aquela certeza que a gente tem que seguir o propósito de Deus, aquela firmeza. Sabe, eu estava me lembrando de um pregador do Evangelho. Quando era mocinha, eu fui para uma outra cidade, viajei muitos quilômetros para ouvir. Hoje ele está tão perdido que eu estava lembrando daquele texto em Atos 26, 24, as muitas letras te fazem delirar. Naquele contexto não era bem verdade isso, porque estava se referindo a Paulo, e Paulo estava falando a verdade, a palavra de Deus. Mas eu estava pensando as muitas letras e o sucesso muitas vezes podem fazer a pessoa se perder. Então, como nós precisamos ao longo da caminhada nos esforçarmos, porque as lutas virão. Paulo, ele passou por prisões, por fome, por naufrágios, por apedrejamento, por divisões, por traições de amigos, mas elas nos lapidam, nos preparam. Muitas vezes é Deus permitindo para a gente se fortalecer cada dia mais na presença dele, se fortalecer a nossa intimidade com ele. Então, essas lutas vêm para a gente se apegar mais e mais ao Senhor. Mas existem algumas lutas que a gente inventa, ou que a gente começa a escolher, porque nós escolhemos às vezes mal, a gente fazer o que todo mundo faz, do modo como o outro faz, fazendo igual. Mas Deus tem propósitos específicos para mim e para você, tem um projeto especial para você. Às vezes a gente assume lutas que não são nossas, a gente quer afofar a cama do outro e não podemos. Nós temos que ter realmente a visão de Deus, qual a missão que Ele tem preparado para mim e para você. E de tal modo que a gente chegue no final, como Paulo fala lá em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate. Paulo está dizendo, eu fiz o melhor que eu pude, eu terminei a carreira, a missão que Deus tinha proposto para mim, eu completei.
E eu quartei a fé. Eu conservei a fé, conservei o testemunho, o estilo de viver que condiz com o que Jesus quer para mim e para você. Que eu e você possamos, nos nossos começos, ter sintonia com Deus. Qual é a minha missão hoje? Esse ano? Qual atividade que eu devo fazer? Deus, começa o começo, me ajuda, me orienta, me fortalece, me capacita em cada passo, em cada pedaço descascado daquela mexerica, né? Daquela atividade que eu estou fazendo, que eu persevere, que eu guarde a fé, o jeito que o Senhor quer para a minha vida, a missão que o Senhor quer para a minha vida, e que eu possa começar junto com o Senhor bem e terminar bem, para a sua honra e glória, conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.